Eu queria, evidentemente, a sua avaliação sobre o jogo, mas principalmente sobre o comportamento da sua equipe com um adversário tão fechado que possivelmente vocês vão encarar ainda durante a temporada de 2023 equipes bem semelhantes, pelo menos na ideia. Como é que você acha que o time se comportou, se faltou alguma coisa e a sua avaliação? Não se comportou bem. O Campeonato Gaúcho, eu falei para vocês na primeira rodada, que se ganha assim, brigando, não se entregando, focados no trabalho. Eu sei que a gente vai encontrar adversários assim toda hora, fechados contra o Grêmio, principalmente se tratando de campeonato estadual. O adversário tem todo o direito de fazer isso. Cabe a nós abrirmos o espaço e fazermos os gols. Agora, o que não pode mais acontecer no futebol foi essa palhaçada que eles fizeram hoje aqui, né? Esse antijogo. Aí é demais. Aí não existe futebol. Aí irrita todo mundo. Eu estava sempre no ouvido do bandeirinho, do quarto árbitro. Eu não importo que eles façam isso. Desde que chega na hora dos descontos, ele dê 15 minutos, 20 minutos. O exemplo da Copa do Mundo está aí. Porque uma equipe de futebol que vem aqui para toda hora cair, cai o goleiro, cai o zagueiro, cai o volante, cai o atacante, não querendo o jogo, fica difícil, fica feio, fica feio. Então, é difícil jogar futebol. A gente tenta. Já tem o problema que jogos fechados, que eles têm todo o direito. Agora, cada 2, 3 minutos o jogo para. E aí vocês da imprensa, vocês não têm que ficar calados. Vocês têm que bater num treinador, num time que faz isso. Se o Grêmio fizer isso, pode bater em mim, bater no meu time, porque o meu time jamais vai fazer isso. Meu time entra em campo para jogar futebol. E não é porque é campeonato estadual, não. Em qualquer competição, meu time entra em campo para jogar futebol. Agora, isso aí antijogo, isso aí chega a ficar feio para o futebol. Eu, se eu estou em casa vendo esse jogo na televisão, eu desligo a televisão. Porque jogo não tem. Se você for ver quantos minutos de bola rolando, eu nem vi. Mas para que isso? Então, não adianta nada. Vem aqui, antijogo, cai, irrita todo mundo. Então, vocês que têm sempre o microfone, o jornal e a rádio, vocês têm que criticar, e muito, qualquer time que faz isso. Porque depois que a gente conversa, eu converso com o presidente, converso com a diretoria, começo a botar os moleques para jogarem, vocês vão falar assim, o Grêmio largou o campeonato. Como que vai disputar campeonato dessa forma aí? Como que vai disputar? Bota os garotos para jogarem. Pronto, já que ninguém toma providências quanto a isso. E o árbitro foi peitudo hoje. Eu gostei dele no momento que levantou a placa de 12 minutos. E isso tem que ser em todos os jogos, não tem que ser só dentro da arena, dentro do Beira-Rio, tem que ser no interior. Fez ser o antijogo, tiver que dar 15 minutos, tem que dar 15 minutos. Tiver que dar 20 minutos, tem que dar 20 minutos. É assim que a gente tenta mudar o futebol. Porque não é mais possível, não é possível. No século XXI a gente vê essa palhaçada, a palavra certa é essa palhaçada que o Brasil de Pelotas fez hoje aqui dentro da arena. Renato, ainda sobre essas incidências do jogo, né? O intervalo ele foi quente a partir daquele momento do goleiro do Pitol com o Luiz Soares lá na área. E pode ter sido também, digamos assim, um recado, por ser o Soares, um cara que todo mundo conhece, daqui um pouco, o que aconteceu hoje dele ter sido provocado ali, ser algo até para... Claro que ele é um cara experiente que, de repente, não precisa dar conselho, mas, enfim, por ele ser um cara muito visado. Daqui a pouco isso pode acontecer não só no Gauchão, em outras competições, né, dentro do Brasil, aqui. É algo que tem que ficar atento em relação a isso? Sim, nas outras competições, Copa do Brasil, Brasileiro, é mais difícil, né? Acontece. Mas como o Campeonato Gaúcho é impossível acontecer. Entendeu? Todo mundo quer tirar uma casquinha do Grêmio, todo mundo quer tirar uma casquinha do Luiz, entendeu? E aí o futebol fica feio, todo mundo quer aparecer em cima do Grêmio. Essa que é a realidade. Vão jogar futebol, vão perder na boa ou vão ganhar. Agora, antes-jogo, fica feio para todo mundo, fica feio para o futebol. O torcedor vem para campo, vê um jogo de futebol, assiste metade do jogo, porque a outra metade o time não quer jogar. Então, vocês não tem que deixar passar em branco, você tem que criticar quem manda fazer isso e os jogadores que fazem isso. Que não é possível. O jogo que pode terminar 1h30 depois, o jogo leva 2 horas. E ainda tem a confusão durante o intervalo do jogo, porque as pessoas querem aparecer. Essa confusão não tem entre eles. Gozado, né? Porque não tem televisão, de repente, não tem a imprensa toda em cima, como tem aqui, aí todo mundo quer tirar uma casquinha.
Infelizmente, futebol ainda acontecem essas coisas. Eu sou a favor, e hoje eu estava falando com a diretoria, com o presidente, a gente estava tendo uma reunião lá no meu quarto, eu sou a favor de botar os garotos a disputar o Campeonato Estadual. Não esse ano. Mas, e se precisar, com eles que mandam no clube, mas a partir do ano que vem, tem que acabar com isso. Tem que botar a garotada para jogar o Campeonato Estadual e os outros disputam Copa do Brasil, Libertadores, se tiver, o Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha ideia. Até muita gente mudar de atitudes durante o Campeonato Estadual. Bom, Renato, enquanto isso é o seu grupo principal que está jogando. Então, para falar sobre o jogo em si, o que teve de jogo, né, e principalmente as suas escolhas, hoje você optou mais uma vez, né, por colocar o Felipe junto com o PP, mesmo tendo o Vijaçante à disposição. E você deu a oportunidade para o Galdino aparecer como titular. Como é que foram essas escolhas para você para começar o jogo? O Vijaçante a gente conhece, a gente sabe o que ele pode proporcionar para a gente. Então, esses jogos, já que é pré-temporada, uma pré-temporada que a gente treinou bastante, os jogadores ainda estão com um pouco a perna pesada, um pouco doloridos. É importante rodar, entendeu? Principalmente para eu conhecer melhor esses jogadores que chegaram. O momento é esse, entendeu? Porque tem muitos jogadores que estão aqui, no caso do Vijaçante que você citou, eu conheço o Vijaçante, eu sei o que ele pode dar para o grupo, entendeu? Agora, esses outros jogadores, eu estou dando oportunidades para eles mostrarem as qualidades deles, para se entrosarem com a equipe, com os companheiros, para o próprio torcedor analisar, vocês da imprensa, entendeu? Então, essas são as oportunidades que eu tenho dado para eles. E os jogadores que estão mais tempo aqui, eu conheço. Simplesmente foi isso a forma que eu tenho visto. Isso não quer dizer que daqui a pouco tenha mais mudanças e o jogador mesmo que eu conheço ele entra em campo. Aí vai depender deles. Eu já falei para eles desde o início, antes mesmo do jogo do São Luís. O grupo do Grêmio está bom, tem 2 bons jogadores para cada posição e a briga é sadia entre vocês. Oportunidades eu vou dar para todo mundo. Cabe a vocês mostrarem em campo que tem condições de começar a próxima partida. E essa rodagem é importante justamente por isso, porque a pré-temporada ela foi pesada, foi muito boa em todos os sentidos, foi muito boa. E não adianta você querer colocar toda hora a mesma equipe em campo que você vai acabar estourando algum jogador. Bom, dentre as opções e, enfim, nessa montagem de grupo que tu está tendo, hoje teve a estreia do Franco Cristaldo no segundo tempo. Queria que falasse um pouco sobre a entrada dele, sobre que é mais uma opção que o Grêmio tem também no Campeonato Gaúcho. É um jogador bastante inteligente, um jogador que está um bom tempo, né, sem jogar, porque os problemas de documentação aí atrasou, mas é um jogador que vai agregar bastante no grupo. É um jogador que faz a equipe jogar, como já falei, é um jogador inteligente. A gente vai soltando aos poucos para ele também, mostrar as qualidades deles. Hoje em dia é difícil você encontrar um meia como ele, e o Grêmio fez uma grande contratação, sem dúvida alguma. Agora, é lógico que não vai ser da noite para o dia, como os outros também, que vão mostrar tudo que sabe, mas já deu para ver que ele tem bastante qualidade. Renato, boa noite. Falando sobre a estreia do Galdino pela direita, e depois entrando com o Gustavinho, consegue explicar por que o Gustavinho não começou a partida, já que historicamente o próprio Rogério Zimmermann sempre usa uma linha de 5 defensivamente, e aí precisava furar esse bloqueio? Obrigado. As mesmas características praticamente do Galdino com o Gustavinho. Eu tenho dado oportunidade para os dois, ali pelo lado, e até pela rodagem do grupo que eu tenho falado. As características mais ou menos são parecidas, tanto um quanto o outro. Tenho dado oportunidade, eles têm entrado, ou entrado nos jogos, têm entrado bem. É uma briga sadia também entre eles. Não é que tem uma característica muito diferente de um para o outro. Característica, por exemplo, de 1 para 1, sempre buscando a linha de fundo. São jogadores que usam bem a perna esquerda, que trazem a bola por dentro, fazendo o lateral passar. E eles têm o chute bom, o chute forte, entendeu? Então as características são as mesmas. O importante é que eu tenho dado oportunidade para os dois, e os dois estão tentando mostrar o porquê que vieram para o grupo do Grêmio. Quantos? Não, eu esculacho. 48 minutos de bola rolando. Esculacha. Esculacha para vocês, inclusive. Não é só para a gente, não. Para o torcedor, para vocês da imprensa, para a gente. A gente quer jogar, mas eles não deixam. Fazer o quê? Eu esculacho. Isso aí devia o torcedor. Se eu sou torcedor, eu entro na justiça. Quero meio ingresso de volta. Só vi meio jogo.
Ô Renato, hoje a gente pôde ver mais uma vez tu jogando com dois volantes ditos como camisa 8, digamos assim, juntos, né? Eu sei que tu tá rodando a equipe, a gente já falou sobre o Vila aqui, inclusive. No teu entendimento, na tua cabeça, tua ideia de jogo, digamos assim, tu pretende ter um cara mais 5 no time, ou tu acha que vai ser mais interessante para a forma de jogar, para o toque de bola, tu manter esses dois jogadores que são mais móveis e fazem meio que um corredor ali, como dois camisas 8? Vai depender muito do adversário, dependendo muito do que acontece no jogo, durante a partida, de que maneira o adversário está se comportando. É o que eu falei, alguns jogadores que estão aqui há mais tempo, eu conheço bem as características deles. Os jogadores que estão chegando, estou dando mais oportunidade para analisar melhor eles, entendeu? Mas o importante é que tem jogos que vai precisar de um para proteger mais os zagueiros, tem jogos que são 3 volantes, entre aspas, que sabem jogar, que vão para o jogo, desde que sempre que saem 2, 1 fica. Entendeu? Isso confunde bastante a marcação do adversário. É lógico que hoje nós encontramos dificuldades, que é uma coisa normal. O adversário também, no que jogo, se fechou, as 2 linhas lá atrás, é normal a gente enfrentar esse tipo de adversário. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi no final, nós somos recompensados pelo que a gente fez, pelo que nós brigamos, lutamos em campo e conseguimos a vitória. Renato, boa noite. Aqui, à tua direita. Está claro pelo que tem falado e pelo que tem escalado em campo as oportunidades e girando o grupo como você está falando. Mas a minha pergunta é, você tem o time titular na sua cabeça ou esse time da temporada vai depender desses testes que você está fazendo nesse início de temporada? Não, desde o primeiro jogo eu falei que ninguém é titular. Eles estão brigando. Foram apenas 3 jogos, entendeu? Então, cabe aos jogadores, quando estão recebendo oportunidades, e todos eles estão recebendo e vão receber, mostrar que tem condições de começar a próxima partida. Essa rodagem, principalmente, tem acontecido porque, como eu já falei da pré-temporada, os jogadores ainda estão um pouco doloridos, a perna pesada, e a gente não pode perder ninguém nessa fase. Agora, basicamente, uma boa base da equipe eu tenho na cabeça, sem dúvida alguma. Tem 2, 3 peças que eu estou rodando, estou mexendo, estou dando oportunidades para eu amadurecer, entendeu? Essas ideias e para todo mundo poder ver também os jogadores. Renato, você já citou que não pode mexer demais também para não tirar a chance dos jogadores que vão entrar em campo não ter o mínimo de entrosamento com os companheiros. Mas hoje o Grêmio completou o 3º jogo em 8 dias. É possível manter essa mesma equipe ou essa mesma base da equipe para, por exemplo, o próximo jogo contra o São José? Ou a gente já vai ver algumas alterações mais profundas para também girar mais a equipe, dar um descanso para esses jogadores que estão vindo nesse ritmo forte? Eu poderia responder bem a tua pergunta, mas eu acho que essa pergunta você tem que fazer para o nosso X9. Ele vai informar vocês qual o time que vai jogar o final de semana. Esse X9 a gente está na cola dele. Não, foram 3 jogos, eu mexi em algumas peças, fiz praticamente todas as substituições. Domingo é grama sintética, é mais um problema que a gente vai ter, entendeu? Mas fazer o quê? É o campeonato estadual. Sábado vocês ligam para o X9, depois do meio-dia, de repente eu já passo o time para vocês. Renato, boa noite. O teu último trabalho, o anterior, que foi 2016 até 2021, o teu time se caracterizava como um time de posse de bola, domínio sobre o adversário e um encantamento. Era comum tu dizer que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, porque jogava realmente. A pergunta que eu te faço é a seguinte: com esses jogadores que tu tem à disposição hoje, por exemplo, o time que tu colocou em campo e com o que tu já viu na pré-temporada e nesses 3 jogos, é possível o Grêmio voltar a ter aquele futebol de encantamento? Eu lembro do Grêmio jogando com, por exemplo, Arthur e Maicon aqui e fazendo um grande jogo contra o Santos, aquele 5-0. Será possível voltar a ter um Grêmio, quem sabe, parecido com aquele Grêmio que encantou o Brasil? O objetivo é esse, né? Para você ter a posse de bola, para você ter a qualidade dos jogadores, é preciso ter as características dos jogadores também. Não adianta querer impor um sistema de jogo se eu não tenho o jogador para fazer aquele trabalho. Mas a gente trabalha bastante com isso. Mas o campeonato estadual é um pouco difícil também, devido aos gramados, entendeu? Mas a gente treina bastante nesse sentido, a gente procura colocar os jogadores com esse tipo de qualidade. Mas é muito cedo. Você vai pegar
Os 3 melhores times do Brasil, na tua concepção, eles não estão jogando metade do que podem. Não seria o Grêmio, no terceiro jogo, que iria jogar tudo que sabe. Até porque terminou a pré-temporada recém, os jogadores estão se conhecendo. É muito cedo, tem que dar tempo ao tempo. É lógico que eu gosto de trabalhar dessa forma, tenho treinado a equipe dessa forma, sempre que possível a gente faz isso, mas tem horas que não é possível, tem horas que tem que dar um chutão também. Ontem eu estava vendo o jogo mostrei inclusive para o meu grupo, o jogo do Flamengo com o Bangu, para o zagueiro não querer dar o chutão, ele deu o gol. Então tem horas que você tem que tocar, valorizar a posse de horas que o campo também não ajuda. Deu? Mais alguma? Obrigado, Renato. Deu? Fechou. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa